E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e hoje estamos juntos para fazer mais um exercício, hoje de Cálculo 2, sobre um tema que é meio esquisito, ele é meio que um híbrido com física. Esse é um exercício sobre equações paramétricas para gráficos e um exercício que tem contexto de física, com o movimento de corpos. Lembrando antes de começar que se vocês quiserem ver algum exercício específico, propor uma questão de desafio, pedir algum tema para que apareça mais, vocês sempre podem deixar um comentário embaixo, ou se preferirem, passando aqui contatos diretos, para deixar o canal um pouco mais com a cara daquilo que vocês querem ver, deixar o canal um pouco mais dinâmico. Sem mais delongas, bora lá, vamos começar? Então vamos começar o exercício resolvido de hoje. Como de costume, começar pelo enunciado. O enunciado desse, ele é um pouco esquisito, mas ele não é complicado. Diz ele: dois corpos se movem no plano cartesiano de acordo com as trajetórias paramétricas dada por γ1 é o primeiro móvel, a coordenada x dele vale t menos 3, a coordenada y é t² menos 9t mais 22, e γ2 é um segundo corpo com uma segunda trajetória cuja coordenada x é menos λ² mais 5λ menos 4 e λ igual a y. Mostra que os corpos nunca colidem, embora suas trajetórias se interceptem. Fisicamente, isso descreve um primeiro corpo. As coordenadas x e y dele são dadas em função do tempo por essas duas equações. A coordenada γ2 mostra um outro corpo que anda numa velocidade provavelmente diferente. E o negócio que é interessante é o fato de que as variáveis t e λ são diferentes, justamente porque elas representam o que seria o tempo da primeira trajetória, o tempo da segunda, e elas não necessariamente começam no mesmo ponto, elas não necessariamente andam paralelas. Essas variáveis diferentes representam tempos diferentes. Para resolver esse problema, a gente precisa saber, primeiro, determinar o gráfico de uma trajetória parametrizada. Se você tem uma trajetória γ, onde as coordenadas x e y estão em função de algum parâmetro, t ou λ, a ideia para você ter o gráfico da trajetória percorrida é você eliminar a variável t do sistema e ter uma coisa só com x e y. Outra coisa, para determinar onde dois gráficos se cruzam, a gente faz um sistema com as equações deles. Dois gráficos se cruzam quando as coordenadas são iguais, então é só igualar as coordenadas. No caso de você ter uma trajetória parametrizada, uma colisão acontece quando você tem dois objetos que estão passando no mesmo ponto ao mesmo tempo. Então, além do x ser igual, do y ser igual, o t, que é o tempo do primeiro, tem que ser igual ao λ, que é o tempo do segundo. Porque o x e o y serem iguais, pode ser que um corpo passa num ponto, o outro passa no mesmo ponto, mas em tempos diferentes. E aí os objetos não colidem. Além disso, a gente também vai precisar resolver uma equação de grau maior que 2. O último coeficiente, a constante, ele é o produto das raízes. Então a gente testa os divisores dele até achar uma raiz, e depois divide ele por x menos essa raiz. Aí você vai ter um polinômio de grau menor que tem as outras raízes. Repete o processo até cair em grau 2. Porque aí, se a gente cair em grau 2, a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, ou só em produto, se vocês preferirem. Com essas ferramentas, vamos resolver o problema. Primeira coisa, ele pede para provar que as trajetórias se cruzam. Então vamos começar determinando as trajetórias. O primeiro corpo, a trajetória dele, x valia t menos 3, y valia t² menos 9t mais 22. Então, para determinar o gráfico dela, eu vou me livrar da variável t. Isolando ela na primeira linha, se x é t menos 3, t vale x mais 3. Substituir isso na segunda equação. Em vez de y igual a t² menos 9t mais 22, fica y igual a x mais 3, que é o t², menos 9, x mais 3 mais 22. Aí é abrir o trinômio quadrado perfeito, fazer distributiva, juntar os semelhantes. Esse é o gráfico da primeira trajetória. Y igual a x² menos 3x mais 4. Segunda trajetória, mesma ideia. Nesse caso é mais fácil isolar o y primeiro. Y vale λ, quer dizer que λ é y. Então a gente pode pegar na equação de cima e trocar todo λ por y. Fica x igual a menos y² mais 5y menos 4, que é um segundo gráfico. Para verificar que essas duas coisas vão de fato se cruzar, a gente resolve o sistema com as duas equações. E aí, nessas equações, a gente tem y igual a uma equação com x, x igual a uma equação com y. A ideia é substituir uma na outra. Eu vou usar o y isolado na primeira linha e substituir ele na segunda. Poderia ser o contrário, o resultado é ser o mesmo. Aí, se y é x² menos 3x mais 4, na segunda linha x vale menos o y, x² menos 3x mais 4, mais 5 vezes o y de novo, x² menos 3x mais 4, menos 4. A ideia é, para fazer esse polinômio ao quadrado, fazer ele vezes ele mesmo.
5 vezes esse outro polinômio, a gente pode fazer distributiva, e aí é sair fazendo distributiva. X quadrado, x a quarta, x quadrado vezes menos 3x cubo, 4 vezes x quadrado, 4x quadrado. E vai fazendo isso, vai fazendo isso. Essa parte é mecânica, eu vou só deixar os passos indicados aqui. Se vocês quiserem pausar para tentar fazer anotado, detalhado, fiquem à vontade. No final a gente vai ter x igual menos x quarta mais 9x cubo menos 12x quadrado mais 9x. Ou para deixar uma equação mais simples, blá 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 igual a zero, x quarta menos 6x cubo mais 12x quadrado menos 8x igual a zero. Agora a gente resolve essa equação para descobrir os valores de x. O coeficiente constante é zero, quer dizer que o produto das raízes é zero, então uma das raízes é x igual a zero. Nesse caso a gente pode fatorar dividindo todo mundo por x, vai ter o polinômio x cubo menos 6x quadrado mais 12x menos 8, e esse polinômio que sobrou vai ter as outras raízes do problema. O produto das raízes que sobraram vai ser 8. Então a gente testa os divisores de 8. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8. Dica importante, testa do menor para o maior, porque se você testar o 8 primeiro, tua primeira conta é 8 ao cubo. Se você testar o 1 primeiro, tua conta é 1 ao cubo. Mais fácil testar o 1 primeiro. Se o x for 1, troca o x por 1, a gente vai ter 1 ao cubo menos 6 vezes 1 quadrado, mais 12 vezes 1 menos 8. Isso dá menos 1, que é diferente de 0, não é raiz. Se o x for menos 1, menos 1 ao cubo, menos 6 vezes menos 1 quadrado, mais 12 vezes menos 1 menos 8, isso dá menos 27, também não é 0. Se o x for 2, 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 quadrado, mais 12 vezes 2 menos 8, isso vai dar 0. Quer dizer que 2 é raiz, então a gente pode fatorar esse polinômio dividindo por x menos 2. O resultado vai ser x quadrado menos 4x mais 4. Isso tem as outras duas raízes que a gente pode deixar por Bhaskara. Elas vão ser 2 e 2 de novo. Então a gente tem x igual a 0 como sendo uma raiz e x igual a 2 como uma raiz tripla, que aparece 3 vezes. Voltando no sistema original, como y era x quadrado menos 3x mais 4, se o x for 0, a gente substitui o y dá 4. E se o x for 2, substitui, o y vai dar 2. Então os pontos de encontro são 0, 4, 2, 2. Isso para uma primeira parte, as trajetórias de fato se cruzam. Mas a gente precisa ver se os corpos vão se cruzar ou não. Isso vai acontecer se eles estiverem nessas posições ao mesmo tempo. E aí um jeito de fazer isso é, a gente tem que os pontos de encontro são 0, 4, 2, 2. Então a gente vê aqui no gama 1, em que momento ele vai cruzar o ponto 0, 4? Depois gama 2, em que momento ele vai cruzar o ponto 0, 4? Se for o mesmo momento, eles se cruzam. Se os momentos forem distintos, então um corpo passa, depois passa o outro. Depois a gente repete o processo para o ponto 2, 2. Para o gama 1, se o x for 0, na linha de cima é fácil, o t vai ser 3. Se o x for 2, mesmo esquema, o tempo vai ser 5. Então, o gama 1, ele cruza o ponto 0, 4 no tempo t3 e cruza o ponto 2, 2 no tempo 5. Já o gama 2, fica mais fácil a gente resolver por y, já que a equação é de primeiro grau não de segundo. Se y for 4, que é o ponto 0, 4 que a gente está procurando, ele cruza quando o lambda for 4. Que não é ao mesmo tempo t igual a 3 do outro. Já para o y2, que é o segundo ponto de encontro, ele cruza quando lambda for 2, e não é ao mesmo instante t igual a 5 do primeiro. Já que os tempos são distintos, você tem trajetórias comuns, mas em tempos diferentes. Então as trajetórias se cruzam, mas os corpos não. Que é o que tinha sido pedido para a gente provar. A gente dá um destaque maior ainda. Nesse problema a gente pode ir além. Eu usei software aqui para fazer primeiro um desenho dos dois gráficos e ver que eles vão de fato se cruzar aqui no ponto x0y4 e aqui no ponto 2, 2. Indo mais além, eu também programei um vídeo para ver os instantes em que eles vão se cruzar. O corpo azul é o corpo que corresponde àquele gama 2, o vermelho é o gama 1. Ele está passando aqui no primeiro ponto de encontro no tempo 2. Aí ele passou. O corpo vermelho tem uma velocidade maior. Ele passa aqui no primeiro ponto de encontro 0,4 no tempo 3. Aí depois no tempo 4, o corpo gama 2 vai passar aqui. E finalmente, lá no tempo igual a 5, é que esse corpo vermelho, que é o gama 1 nosso, vai cruzar aqui o segundo ponto de encontro no 2, 2. Apesar das trajetórias coincidirem, os tempos não coincidem, então eles não se cruzam ao mesmo tempo no mesmo lugar, não tem colisão. Espero que vocês tenham gostado desse problema. É um problema que ele é estudado dentro do contexto de cálculo 2, porque em cálculo 2 geralmente que a gente estuda curvas parametrizadas, mas a princípio ele foi resolvido com só ferramentas de ensino médio. A gente não usou nenhum limite, nenhuma derivada, nenhuma integral, além de ser um problema que também pode ser encarado como um problema de física.
Colisão de corpos é você ver quando eles estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu gosto do fato de que a gente vive numa era onde dá pra gente programar isso e ver que de fato as respostas fazem sentido, os valores que a gente chegou numericamente. Quando a gente joga na animação com aquelas equações, os tempos de cruzamento são os mesmos. Que é um negócio que eu acho bem interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês que se vocês quiserem deixar algum comentário, elogio, crítica, sugestão, proposta de questão desafio, pedido de temas, fiquem à vontade para deixar um comentário, ou se preferirem, ó, passando aqui, ó, meus contatos diretos. E eu espero poder ver vocês no futuro, quando a gente for falar de algum outro tema, algum outro exercício, talvez um daqueles meus vídeos de anedota. E eu agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima.